Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Rodrigo? Fala, pessoal! Gente, chegamos hoje numa aula fantástica. Hoje a gente vai falar sobre tecido sanguíneo. Antes de falar da importância desse assunto na sua vida, já quero destacar uma parada. É um assunto que cai bastante no Enem. E essa aula é a nossa última aula antes daquele descanso. Aquele descanso gostosinho que você vai ter aí no recesso. Então, pessoal, presta atenção, eu quero que você dê o sangue. Tô brincando. Quero que você dê o gás nessa aula aqui de hoje, tudo bem? E olha só, por que essa aula aqui é importante? Cara, certamente todos vocês que estão assistindo essa aula hoje já fizeram um exame de sangue, o tal hemograma. E aí tu viu lá que tem hemácias, plaquetas, leucócitos. Cara, e você viu aquele monte de número, né? E não sabia se estava bem, se estava mal. E aí, eu tô bem mesmo, né? Cara, eu só como Cheetos o dia todo. Fiz o meu hemograma. Pô, será que tá bom esse hemograma? Será que tá ruim? Cara, você vai aprender hoje a como visualizar isso. Então, pra gente destrinchar tudo sobre sangue, eu quero que você venha pro quadro aqui comigo. Vem cá, gente. Quando a gente fala do tecido sanguíneo, ele é um tipo de tecido conjuntivo. Então ele está no mesmo grupo lá do tecido cartilaginoso, ósseo, adiposo. Cara, é um tecido líquido, tudo bem? E ele tem uma composição. Vocês vão ver que o tecido sanguíneo, gente, ele vai ter uma parte líquida, e essa parte líquida nós chamaremos de plasma, e a parte sólida nós chamaremos de elementos figurados. Então, essa é a grande diferença. Então, tu vai ver que o sangue, ele vai ter ali, ó, várias partes sólidas. E toma cuidado, eu não estou falando célula. Por quê? Porque quando a gente fala desses três elementos figurados, tem três, né, bolinhas que eu botei aqui. E quais são eles, né, os elementos da parte sólida? A gente vai ter as hemácias, que a galera também chama de glóbulos vermelhos, também chamadas de eritrócitos. Nós temos os leucócitos, que a galera chama de glóbulos brancos. E o último grupo nós temos as plaquetas. E aqui nós temos um problema que pode virar pegadinha, vai tentar te derrubar na hora da prova. Gente, plaquetas não são células, tá? Porque as plaquetas, na verdade, elas são fragmentos de uma célula que fica lá dentro da medula óssea, chamada de megacariócito. Então você não pode falar que essa aqui são as células do sangue, porque tecnicamente só hemácia e leucócito é célula. As plaquetas são elementos figurados, são fragmentos de célula. Então para você não ficar, se comprometendo, manda logo, né? Que a parte sólida é formada de elementos figurados. E a parte líquida é o plasma. E o que vai ter nesse plasma, gente? Vai ter, por exemplo, água e sais minerais. Sabe aqueles íons? Sódio, potássio, iodo, bicarbonato. Cara, tudo isso vai estar, dissolvido no plasma. E a maior parte do plasma é isso aqui, é água, tá legal? Só que no meio dessa água toda, o que a gente pode ter? A gente pode ter, principalmente, proteínas.
E, gente, essas proteínas acabam desempenhando uma função importantíssima, tá? Essas proteínas, tem uma que vale a pena a gente destacar, né? Um exemplo aqui seria a albumina, que, aliás, é a principal proteína que existe no teu sangue, tá? E o que essa albumina faz? Ela acaba controlando o equilíbrio osmótico, ou seja, ela vai impedir que os seus vasos sanguíneos percam água para o ambiente. Pô, Rodrigo, como assim? Imagina só aqui um vaso sanguíneo seu. Essa molécula albumina, ela é produzida pelo fígado. Aliás, na biologia é assim, quando você não sabe algo, tu fala fígado que a chance de acertar é grande. Então a albumina ela é produzida pelo fígado e ela cai no sangue. Se você estiver com baixa concentração de albumina, a gente pode dizer que o seu sangue se torna um ambiente o quê? Hipotônico. Lembra disso? Ambiente menos concentrado? Se o seu sangue está hipotônico, o lado de fora está hipertônico. Opa! Se o lado de dentro está menos concentrado, o lado de fora vai estar mais concentrado. E aí vai rolar um fenômeno que a gente já estudou, gente. Nós estudamos um negócio chamado osmose. Tu lembra? Que a água saía do meio hipo e ia para o meio hiper. Lembra? O hipopótamo, ele ia ao hipermercado. E aí a água se movimentava. Então imagina só os seus vasos sanguíneos perdendo água. Cara, isso geraria um acúmulo de água e deixaria você como? Ó, inchadão. Olha que vacilo, olha que coisa ruim. Então, pessoal, quando você tem queda de albumina, vai rolar esse problema, vai rolar o chamado edema, que é um tipo de inchaço. Então é muito bom você ter uma concentração adequada de albumina no seu sangue, tudo bem? Então não se esqueça, albumina faz o controle do equilíbrio osmótico do sangue. Ai, Rodrigo, amei. E dentro desse grupo de proteínas, quem poderia destacar também? A gente tem hormônios aqui e vários hormônios proteicos, tá? Se a gente pegar, por exemplo, insulina, que é aquele hormônio que o diabético tem em carência, tem falta, a gente pode colocar nessa lista de hormônios proteicos. Mas todos os hormônios, eles vão se dissolver no plasma e vão ser espalhados por ali. Posso botar hormônios, posso botar aqui, ó, os anticorpos. Sabe aqueles anticorpos que a galera chama de imunoglobulina? IG alguma coisa? Certamente na época da pandemia, tu deve ter escutado falar de uma parada de IgM, IgG. IG quer dizer imunoglobulina, que é um outro nome para anticorpos, que são moléculas que vão estar aqui, ó, dentro do nosso plasma, que vão dar proteção. E o último grupo que eu vou botar aqui, ó, seriam as chamadas lipoproteínas, que a gente já viu também. Pô, mas ó, faz tempo, hein? Tu lembra de um negócio chamado de HDL, LDL? Cara, essas moléculas, tinha até VLDL, tinham várias. Cara, essas moléculas também estão dissolvidas dentro do plasma. Então, o nosso sangue, metade dele praticamente é a parte líquida e a outra metade é a parte sólida. Tudo bem, lindão? E aí, ó, fechamos isso aqui. E agora, deixa eu trazer para vocês um exame que você consegue visualizar ele lá no seu hemograma. Quando você pede o hemograma completo, e a galera acha que quando fala assim, pô, hemograma completo, tá analisando tudo. Cara, não. Tá analisando tudo em relação às contagens e características de hemácias, leucócitos e plaquetas. Ah, Rodrigo, se eu fizer um hemograma completo, vai dizer se eu tive sífilis? Não. Mas não é completo? É completo para os elementos figurados. Se você quer saber se teve sífilis, eu quero saber se eu tive toxoplasmose. Cara, tem que fazer uma pesquisa para isso, né? Até porque não dá para ter um exame completo que pesquisa tudo, né? Porque, cara, é uma infinidade de exames. Imagina, você gastar uma porrada de coisa para tentar procurar uma doença que você acha que tem. Tem que ter pelo menos uma suspeita, tem que ter algum indício para o médico ir lá e investigar isso. Então, um dos exames que é feito é o chamado hematócrito, que tu pega o sangue do maluquinho, coloca aqui. E tu coloca esse aparelho dentro de uma ultracentrífuga. Ela gira. Ela vai girar rápido. Então, rola um giro. E aí o que vai acontecer? A parte sólida, ela vai descer e ela vai se localizar aqui embaixo. E a parte líquida sobe. E o que seria o hematócrito, gente? É um exame que você consegue ter a noção da proporção entre a parte sólida e a parte líquida. Só que um detalhe que você está vendo aqui no meu desenho. Essa parte sólida que desceu tem uma parte vermelhona e uma tirinha preta. O que é isso, gente? Isso aqui vai ser a parte que é sólida.
E isso aqui, ó, vai ser a parte que é líquida. Só que dentro da parte sólida, qual é o componente mais importante, mais abundante? São as hemácias. E aí a gente pode fazer uma brincadeira matemática, tá? Olha só. Se você pegar e medir essa altura aqui, ó, medir essa altura toda aqui, ó, se eu disser para você que essa altura vale 10 centímetros, tudo bem? 10 centímetros. Medi aqui, deu 10 centímetros. A altura dessa parte sólida for, sei lá, de 5 centímetros. O que seria o hematócrito? O hematócrito, botar aqui, ó. O hematócrito, gente, ele é uma proporção, ou seja, ele vem num percentual. Ele vai indicar pra gente o quanto a gente tem de parte sólida sobre o total. Então ele vai indicar pra gente quando a gente tem de parte sólida, e essa parte sólida pra gente é muito importante porque ela indica a quantidade de hemácias. Então qual é a vantagem de fazer esse exame? Cara, toda vez que você faz o exame de hematócrito, você tem assim, o meu hematócrito deu 45%. Isso quer dizer que 45% do seu sangue é parte sólida. E que, na verdade, o maior componente da parte sólida são as hemácias. Então quer dizer que você tem um número lá de hemácias. Agora, se você fizer um hematócrito e o seu hematócrito der um valor baixo, tipo, Rodrigo, eu fiz um hematócrito e deu 35%. Cara, isso quer dizer que talvez você tenha menos hemácias do que o esperado. Porque se o percentual diminuiu, é porque essa proporção aqui ficou menor. Só que aí tem um detalhe que pouca gente se atenta. Se um indivíduo estiver com um valor alto de hematócrito, eu te diria que tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, se o cara está com hematócrito alto, uma das possibilidades é ele ter aumentado o número de hemácias. Rodrigo, dá para fazer isso? Dá para ficar cheio de glóbulos vermelhos? Dá para ficar hemaçudo? Dá. Tem pessoas que moram em lugares mais altos, e aí essas pessoas que moram em lugares mais altos liberam uma substância chamada de eritropoetina. E essa substância faz você produzir mais hemácias. E é legal para o cara que mora em altitudes elevadas produzir isso. Porque se você mora num lugar alto, tem menos oxigênio. Aí a tua hemácia precisa ter maior número para compensar isso. Tá certo? Agora, como essa parada aqui é uma proporção, imagina só uma pessoa que está desidratada. Se ela está desidratada, ela vai ter menos líquido. Ou seja, proporcionalmente, vai parecer que está com o hematócrito mais alto. Então, uma outra causa para o hematócrito estar alto seria a desidratação. Às vezes o cara está com um número de hemácias normal, mas como ele está desidratado, diminuiu isso. Então, proporcionalmente, ele acaba tendo mais hemácia. E aí você não está atento a isso. Um outro cenário também seria o cara quando está com hematócrito baixo. Uma das causas para hematócrito baixo é você ter menos hemácias. Rodrigo, o que eu poderia ter menos hemácias? Se você tiver num quadro de anemia. Num quadro de anemia, você vai ter menos hemácia. Poxa, mas qual seria o quadro que eu poderia estar com hematócrito baixo com hemácias normais? É você tendo, uma grande quantidade de água no seu corpo. E aí eu queria trazer algumas realidades. Por exemplo, cara, no primeiro semestre deste ano, a gente ouviu falar de muitos casos de dengue. E uma das preocupações, era se esse cara com dengue deveria internar ou não. E um dos motivos que leva a pessoa com dengue a internar é a necessidade de ter uma hidratação mais rigorosa. Porque se você tá com dengue, cara, e tá desidratado, o pessoal vai dizer, bebe água, toma soro caseiro. Só que às vezes a sua desidratação tá grave, não dá pra tu ficar de bobeira. Aí o médico vai lá, ele vai te internar, vai pegar uma veia tua e vai te hidratar pela veia. E qual é um dos critérios para falar assim, esse maluco precisa ser hidratado pela veia? Que eu não posso dar bobeira. É estar com o hematócrito alto. Porque se o cara começar a subir o hematócrito muito rápido, provavelmente está desidratando. Aí eu vou ter que internar ele para meter um soro na veia dele para deixar ele hidratadinho, para não comprometer a vida dele. Pegou isso, gente? Agora, deixa eu contar uma história para vocês. Existe um atleta chamado Lance Armstrong. Rodrigo, é o cara que foi na Lua? Não, esse acho que é Neil, é o cara que canta jazz? Não, esse é o Louis Armstrong. Eu quero falar do Lance Armstrong. Esse cara,
ele foi considerado, por um tempo, o maior ciclista de todos os tempos. Esse cara já ganhou uma prova chamada o Tour de France, que é a Volta da França. O cara pedala ao redor da França e ele já ganhou várias vezes isso. Ele já ganhou várias vezes a Olimpíada e o cara era uma referência. Só que, gente, a casa do Lance Armstrong caiu. Descobriram que ele tomava uma substância chamada de eritropoetina. Sabe aquela substância que você produz quando você mora em lugares altos? Cara, ele injetava essa parada para ficar com mais hemácias e ter um transporte de oxigênio mais eficaz. Então o Lance Armstrong, ele era, malandro. Ele tomava essa parada para ter vantagens, era um doping. Então ele jogava um jogo muito sujo, porque os seus competidores, né, seus adversários estavam lá com o número de hemácias normal. Cara, ele deu uma turbinada tomando eritropoetina, que é um hormônio, e isso aumentava o número de hemácias dele. E aí, qual era a malandragem dele? Ele era assessorado por um médico. Olha que médico safado, hein, gente? Esse médico, o que ele fazia? Quando o comitê ia chegar lá para examinar ele, para ver se ele estava tomando algum doping, qual era o exame para saber se o cara estava dopado ou não com a eritropoetina? Era fazer o hematócrito. Porque se o cara tivesse tomando eritropoetina, ele teria mais hemácias e o hematócrito dele ficava alto. Só que o médico dele, que era fechado nesse esquema do mal aí, antes dos médicos do comitê, né, esportivo avaliarem ele pegava uma veia do Lance Armstrong e colocava água ali dentro, colocava um soro. E aí o que acontecia? Na hora que o Lance Armstrong tomava a eritropoetina, essa parte sólida ficava maior, ele produzia mais hemácia. E aí o que era esperado? Que o hematócrito ficasse alto. Só que os médicos colocavam soro nele, ou seja, aumentava a parte líquida. Então aumentava os dois simultaneamente. Cara, se eu aumento os dois simultaneamente, a proporção continua a mesma. E isso não aparecia no exame. Cara, como é que descobriram? Alguém da equipe do Lance Armstrong, era boca mole, X9, caguetou ele. Disse, mas também ele fica tomando eritropoetina. Aí a casa caiu. Mas os exames médicos não conseguiram descobrir isso. Olha que parada, gente. Então, dá um print aí que eu vou me hidratar. Vai lá! Maravilha! Vou apagar. Muito bom, hein? Então vamos lá. Vamos falar do segundo item da aula de hoje. Já mandamos composição e vamos falar agora sobre as hemácias. Muito bom! Olha aí que maravilha! As hemácias também são chamadas de eritrócitos. Éritro quer dizer vermelho e cito quer dizer célula, tá? Primeiro item que eu quero trazer para vocês sobre as hemácias. Vamos falar sobre os números, sobre as quantidades. Gente, primeira informação que você vai ficar perplexo. Se você pegar um hemograma de um homem e pegar um hemograma de uma mulher, são valores diferentes que a gente vai ter. Um homem, ele tem entre 4,5 a 5,5 milhões de hemácias por ml. Enquanto as mulheres, elas têm 1 milhão a menos. É 3,5 a 4,5 milhões por ml. E ele fala assim, nossa, por que os homens têm mais hemácias? Gente, um dos motivos dos homens terem mais hemácias, primeiro, os homens produzem testosterona. E a testosterona é um hormônio que aumenta a massa muscular. Então o que a testosterona faz para aumentar a massa muscular? Precisa produzir mais sangue para oxigenar essa massa muscular. E outra coisa, as mulheres, gente, menstruam. Então, quando as mulheres entram na puberdade e começam a menstruar, é esperado que o seu número de hemácias diminua. Tudo bem? E olha só, se você estiver com um número alto de hemácias, um alto número, isso é um indício de quê, gente? Isso é um indício de
utilização da tal da eritropoetina. E uma parada que talvez você não saiba. Quem produz a eritropoetina, gente? É o teu rim. Rodrigo, o rim é. Tem gente que acha que o rim é só para mijar, só pra fazer xixi. Não. O rim, ele também produz eritropoetina. E quais são as maneiras de produzir eritropoetina? A primeira é você vir de um lugar de altas, olha aí, ó, altitudes. Então, se você vem de um lugar alto, sei lá, imagina, tu mora lá na Cordilheira dos Andes. O ar lá é rarefeito, tem pouco oxigênio. Se você for pra lá, tu vai ficar todo ofegante. Cara, mas as pessoas que moram lá ficam de boa. Às vezes eu vejo aqueles vídeos do pessoal que vai lá ao Peru, vai a Machu Picchu, pô, tem um guiazinho que o maluco chega a dar uma corrida ali. Agora o pessoal devagar já fica ofegante. Tem até aqueles jogos, quando alguns times brasileiros vão jogar na Cordilheira dos Andes, quando vão jogar, por exemplo, né, na Bolívia, que tem alguns jogos que acontecem em La Paz. Cara, tem um jogo muito icônico, que o Flamengo, há uns anos atrás, foi jogar em Potosí. Cara, Potosí é muito alto. Cara, o time do Flamengo quase morreu naquele jogo. E aí, quando tu olha um jogador de lá, o cara fica de boa. E o que acontece no corpo da pessoa? Se você mora num lugar de elevada altitude, leva mais ou menos 3 semanas para você conseguir se adequar a isso. Então, em 3 semanas, um morador de um lugar de elevada altitude, por ter pouco oxigênio no ar, porque o ar é rarefeito, isso vai estimular o rim da pessoa, e o rim da pessoa vai produzir eritropoetina. E a eritropoetina vai ativar a medula óssea vermelha, que a gente viu na última aula que eu falei sobre osso. E aí você vai produzir mais hemácias. Então o hemograma de quem está usando eritropoetina é igual de quem vem de altas altitudes. Então, 2 maneiras para ter um elevado número de hemácias seria vir de um lugar de elevada altitude ou o uso de doping. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Uma outra situação é quando esse número de hemácias ele diminui. E a grande causa para isso são as anemias. E a anemia mais associada, né, a esse quadro seria a chamada anemia ferropriva. Porque a pessoa está privada de ferro. É a vitamina, aliás, é a anemia relacionada à carência de ferro. Que a gente viu lá também numa das primeiras aulas nossas. Nossa, gente, que legal, hein? Agora, vamos seguir. Qual seria a grande função das hemácias? Gente, você não pode esquecer isso. A grande função das hemácias seria o transporte de oxigênio. Rodrigo, eu já ouvi falar que a hemácia transporta gás carbônico. Sim, transporta, mas é fundamental no transporte de oxigênio. Se você não tiver hemácias, o seu CO2 consegue ainda dar um gás. Agora, oxigênio, amigo, não dá. Porque 97% de todo o oxigênio é carregado pelas hemácias. E como é que é esse negócio aqui das hemácias, né? A hemácia ela é uma célula lindinha, ela é um disco bicôncavo. O que é isso? Ela é uma célula que parece um disco, certo? Quando você olha ela de lado, ela é achatada nas 2 pontas. Por isso que eu estou dizendo que ela é bicôncava. E isso é ótimo, porque esse formato achatado ajuda ela a passar em vasos sanguíneos fininhos, que a gente chama de capilares. E o que tem dentro da hemácia, pessoal? O que tem dentro da hemácia? A gente vai ter uma molécula super famosa na biologia, chamada de hemoglobina. E o que é a hemoglobina? Ela é uma proteína associada ao ferro. Por isso que quando você tem carência de ferro, você fica anêmico. Porque sem ferro, você não faz hemoglobina, e sem hemoglobina, você não tem hemácia. Nossa, meu Deus! Então, gente, a hemoglobina, ela está dentro da hemácia. Eu posso falar de maneira didática que as hemácias, elas são pacotinhos cheios de hemoglobina para carregar o oxigênio. E, na verdade, não é a hemácia que carrega o oxigênio. Quem é que faz esse transporte é a hemoglobina. Nossa, que maravilha! E vamos ver aqui algumas características das hemácias. Vamos ver aqui algumas características. Primeira característica, eu já mandei. As hemácias, elas são discos bicôncavos. Ou seja, é esse disco achatado aqui. E as hemácias, elas são anucleadas.
E ela só tem esse formato de disco porque ela não tem núcleo. Porque se ela tivesse núcleo, cara, ela seria redonda. E não ter núcleo e não ter, né, formato redondo, isso deixa ela menor, melhora bastante o transporte de oxigênio. Só que tudo tem um preço, né? Se ela não tem núcleo, cara, ela acaba sendo uma célula de curta duração. Gente, é uma célula que dura aproximadamente 120 dias. E o que acontece nesse intervalo de tempo? O seu fígado ou o seu baço remove as hemácias velhas. Rodrigo, tu falou baço? É. Cara, talvez você saiba da existência desse órgão, mas ninguém nunca falou pra você o que ele faz. Então tá aqui, ó. O baço, ele remove as hemácias velhas, tá? O baço e o fígado, tá bom? Outra coisa, essas hemácias aqui, além de serem discos anucleadas e ter curta duração, elas são células que não têm organelas. E tadinhas, se elas não têm organela, ela não tem mitocôndria. Olha que bizarro. É uma célula lotada de oxigênio, mas ela não tem mitocôndria. Ou seja, ela não consegue usar o oxigênio. E como ela não tem mitocôndria, ela vai ser uma célula que vai trabalhar exclusivamente pela fermentação o quê? Lática. Pô, que vacilo, hein? Então escuta só um negócio. A hemácia está lotada de oxigênio, mas não consegue usá-lo porque ela não tem mitocôndria. E pra gente isso é bom. Porque se o papel da hemácia é carregar o oxigênio, pô, seria legal que ela gastasse? Tenta imaginar, um cara vai entregar uma pizza na tua casa. Você acha que é bom que ele coma uma fatia? Não, né? Quando tu pediu a pizza, tu quer encontrar todas as fatias ali. Se a hemácia usasse o oxigênio, ela ia pegar, sei lá, 100 moléculas de oxigênio e ia te entregar 90. Tu ia comprar uma pizza de 8 fatias e ia receber 6. Tu quer isso? Não. Então a melhor coisa é a hemácia ser uma célula anaeróbica. Chega a ser paradoxal. Tá cheio de oxigênio, mas ela não consegue usar. E um ponto que pode aparecer na prova é isso aqui. A hemoglobina, quando ela se liga ao oxigênio, eu vou chamar a hemoglobina, gente, de HB, tá bom? Quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, é formado um composto chamado de hemoglobina ligado ao oxigênio. E esse composto aqui tem um nome. Ele é conhecido como oxhemoglobina. E o legal é que a oxhemoglobina, ela se forma quando a hemoglobina pega o oxigênio lá no pulmão e ele leva, né, o oxigênio até as células. Quando as células se encontram com a oxhemoglobina, elas pegam o oxigênio de volta. E aí ela volta a ser hemoglobina. Então é uma reação que é reversível, porque esse composto aqui, ele é um composto que é instável. Porque da mesma maneira que ele se prende ao oxigênio, ele se solta depois. Tudo bem? Gente, agora vamos para o próximo grupo de células. Nossa, Rodrigo, que legal! Já foi hemácia, agora vamos para o próximo grupo, número 3. Vamos falar dos leucócitos, que a galera chama também de glóbulos de que cor, gente? São chamados glóbulos o quê? Brancos. E antes de falar do número dessas células, eu quero falar da função. Gente, todo mundo tem que lembrar disso, porque isso aqui aparece com uma bela frequência no Enem. Os leucócitos, eles têm a grande função que é a defesa. São células que vão te proteger, vão defender o seu corpo. Então, se você for invadido, por exemplo, uma bactéria, cara, os leucócitos vão aumentar para combater esse problema. Então, olha só isso aqui. Se a gente pegar o número de leucócitos, ele já é bem menor do que o número de hemácias. Olha aqui, ó, a casa é dos milhões, tá? Qual é mais ou menos aí, ó, o número de leucócitos? É algo que gira em torno de 8.000 células por ml. Esse é o número que a gente tem aí, ó. Algo em torno de 8.000 leucócitos por ml. Tem alguns laboratórios que tem um valor de referência um pouquinho maior, tem outros que tem um valor de referência um pouquinho menor. Rodrigo, como é que eu vou fazer isso? Tem que decorar esses números? Não. Gente, toda vez que isso apareceu na prova do Enem, o cara dava os números que o paciente possuía e do lado ele colocava os valores de referência. Então, mais importante do que você decorar os números é você entender para que serve. Então, hemácia carrega o oxigênio, leucócitos, defesa. Se a pessoa estiver com um número alto de leucócitos, por exemplo, você fez um hemograma, o esperado era 8.000. O molequinho mandou 20.000, né?
O maluco mandou 20 mil leucócitos, 20 mil. Gente, o normal é 8. O cara mandou 20 mil. E aí tu faz uma imagem, um raio-x do pulmão dele, cara, tá todo zoado o pulmão da criança. Com 20 mil, mó febrão, tosse, catarro. O que deve estar rolando nesse caso? Uma pneumonia bacteriana. Pô, e se fosse um xixi comprometido? Talvez infecção urinária. O que eu sei é, se o número de leucócitos está alto, isso indica uma infecção. E normalmente a infecção que traz número de leucócitos alto é uma infecção o quê? Bacteriana. Então, se uma bactéria estiver dentro de você, isso faz o número de leucócitos subir. E um detalhe, gente. Você já ouviu falar de um problema chamado de infecção generalizada? Que a galera também chama de sepse ou sepsemia. Isso aqui é um problema terrível, horroroso. Porque imagina, às vezes a pessoa está com uma infecção bacteriana, sei lá, na pele. A pessoa machucou o dedo, não cuidou, cara, cresceu bactérias ali, deu pus e a pessoa deixou. Cara, aquele monte de bactérias está no dedo, caiu na corrente sanguínea. E essas bactérias se espalharam. Gente, o nosso sangue não foi feito para ter bactéria, não foi feito. E aí as bactérias caíram na corrente sanguínea e agora, ó, se espalham. O que isso pode provocar? Uma infecção generalizada chamada de sepse. Isso vai fazer o número de leucócitos aumentar de maneira, cara, catastrófica. Tu pode pegar um cara com sepse e ele ter, sei lá, 50 mil leucócitos no sangue, 70, 100 mil. Então isso, né, é uma das causas para número de leucócitos bem alto. Uma outra causa para número de leucócitos bem alto seria a chamada leucemia, que é um câncer no sangue, que a pessoa acaba produzindo muitos leucócitos. Aí vai falar assim, então já sei. Essa pessoa com o número de leucócitos alto está com uma boa proteção. Não, porque o câncer, ele aumenta o número de células, mas ele não produz células maduras, ele não produz células eficientes. Então, às vezes, você vai fazer um hemograma de um cara com leucemia, cara, tá lotado. E mesmo assim, lotado de leucócitos, a imunidade dele tá baixa. Porque esse monte de leucócitos que ele está soltando no sangue são leucócitos doentes que não trabalham corretamente. E se você pegar um exame e o cara estiver com um número baixo de leucócitos? Isso é indicativo de uma imunodeficiência. E, gente, qual seria a imunodeficiência mais importante? Cara, essa mesmo que você pensou. A AIDS, causada pelo vírus HIV. Então, quando a imunidade do cara tá baixa, olha aí a treta que rola, né? Você vai ver que o número de leucócitos pode estar abaixo daqueles 8 mil ali, às vezes 5 mil, 4 mil, 3 mil. Olha que parada bizarra. E pra gente poder fechar esse bloquinho aqui de leucócitos, quero trazer para vocês os tipos. Meu Deus. Vamos ver os tipos de leucócito. Pessoal, os tipos a gente divide em 2 subgrupos. O primeiro grupo são os chamados granulócitos. Nossa, Rodrigo, o que é isso, granulócito? Cara, ó, olha pro nome, não fica desesperado não. Já começa a ficar nervosinho, calma. O que é granulócito? Cito quer dizer célula. E grânulo quer dizer que são células que têm grãos, que tem alguma coisa no seu citoplasma. Gente, tem algumas células que elas apresentam, né, vesículas cheias de substâncias dentro do seu citoplasma, e essas vesículas têm características, tá? E aí, quando você olha no microscópio, você acha que tem tipo uma areiazinha lá dentro, um grão. Por isso que o nome dessa célula é granulócito. E nós temos 3 tipos de granulócitos. E o que define o tipo, né, de granulócito que a gente tem é a afinidade que ele tem por algum corante. Porque eu vou mandar a real para você. Se tu pegar uma célula, colocar numa lâmina e olhar no microscópio, tu não vai ver nada. Você precisa jogar um corante nessa célula, aí ela absorve esse corante e aí você consegue ver no microscópio. Então, tem corantes de caráter ácido, tem corantes de caráter básico e tem corantes de caráter neutro. Sabe aquele negócio de pH? Então tem uma célula que adora pegar corante básico. Tem uma célula que adora pegar corante neutro. Tem uma célula que adora pegar corante ácido. De acordo com o tipo de corante, vai ser o nome dessa célula. Então, dá um print aqui, que eu vou apagar esse pedaço aqui pra gente continuar e eu te explicar isso. Sei que você tá aí, ó, ansioso. Maravilha, ótimo. Vou apagar esse pedacinho aqui pra gente poder explicar.
Ó, primeiro tipo de granulócito, vou botar aqui, ó. Primeiro tipo, são os chamados neutrófilos. Esse é o primeiro cara. Nossa, Rodrigo, é a primeira célula? Sim. Pelo nome neutrófilo, tu já sabe. Essa célula gosta de corantes o quê? Neutros. E esse neutrófilo, primeira coisa que eu quero que você saiba sobre ele. Ele é o principal leucócito do sangue. Tanto que de todos os leucócitos que você tem, aproximadamente 52% é neutrófilo. E ele é extremamente importante porque ele é a primeira célula de defesa. Gente, o que o seu neutrófilo faz? Quando você é invadido por um micro-organismo, o neutrófilo vai lá, fagocita, né? Ele engloba, ele tem esse poder, né, de englobar essa partícula invasora e trazer para dentro. E ele faz um processo de digestão. Só que o neutrófilo, tadinho, ele morre. E aí ele vira uma estrutura chamada de pus. Então, olha só o que acontece. Ele é a primeira célula de defesa, só que muita gente chama ele de célula kamikaze. Ele fagocita e ele morre. E esse neutrófilo morto, ele é chamado de piócito. E vários piócitos juntos vão dar o saboroso, ai que nojo, vai dar o pus. Então ele vai lá, tenta fagocitar e, coitado, às vezes ele não consegue. A outra célula de defesa que nós temos é o eosinófilo. Rodrigo, que nome horroroso. Sim. E o que é o eosinófilo? Ele também é chamado de acidófilo. Só que, se você olhar para o nome acidófilo, tu já sabe, ele gosta de corantes ácidos. Porém, ninguém usa esse nome, é muito raro. O nome mais comum é esse, eosinófilo. E toda vez que alguém estiver com um número de eosinófilos altos, essa pessoa deve estar vivendo dois problemas. Um deles pode ser a alergia. Então, toda vez que está num quadro alérgico, o número de eosinófilos aumenta. Ou você está com uma parasitose intestinal. Tipo um verme, um protozoário. Então, toda vez que você tem uma parasitose intestinal, o seu número de eosinófilos vai aumentar. E a última célula seriam os basófilos. E olha o nome, gente, basófilo. Cara, com esse nome deve ser uma célula o quê? Que gosta de corantes básicos. E o que eles fazem? Os basófilos, eles liberam histamina, que é um vasodilatador, e a heparina, que é um anticoagulante. A gente já viu essas substâncias na aula de tecido conjuntivo. Tudo bem? Então, já lancei o primeiro grupo, tá? Os granulócitos. E o nome é granulócito porque essas células estão aqui, elas vão ter um núcleo, tudo bem? Elas vão ter um núcleo. E elas vão ter vários, olha só, vários grânulos pelo seu citoplasma. Por isso que o nome é granulócito, tá bom? Aí, lindão, lindona, vamos para o outro grupo de leucócitos. Persevera aí, hein? Desiste não. E aí, já achou aquele hemograma velho lá na tua casa? Pega um lá, procura aí, abre aquelas gavetas lá, olha lá a tua caixa de e-mail, tu deve ter recebido aí algum hemograma e começa a olhar essas células todas lá no teu hemograma para ver se tá tudo bem. O problema é que quem procura acha, hein? Fica esperto. Então, vamos lá. Último grupo de leucócitos, gente. Número 2. Vamos falar dos agranulócitos. Olha aqui o nome. Agranulócitos. Se tem A, é A de negação. Ou seja, esse cara não tem grãos no seu citoplasma. E aí, a primeira célula desse grupo, olha quem são? Os monócitos. Cara, essa célula aqui você não pode esquecer. Eu já falei dela em alguns momentos. Os monócitos, eles formam os macrófagos. Lembra? O monócito estava lá no sangue
ele atravessava a parede do vaso, ele se espremia, ó, e saía da parede do vaso. Esse processo é chamado de diapedese. E ele saía do sangue e ia para o tecido conjuntivo. E lá ele englobava organismos invasores num processo de fagocitose. Então, os monócitos formam os macrófagos e os osteoclastos, que a gente viu na aula de osso. O osteoclasto é o cara que vai digerir osso. E o último grupo aqui, ó, são os linfócitos, que são as grandes células de defesa do corpo, a defesa específica. E a gente tem dois times, né, de linfócitos. Nós temos os linfócitos T e nós temos os linfócitos B. Os linfócitos B, eles são extremamente importantes, porque eles são responsáveis pela produção de anticorpos. E sendo que os linfócitos T, a gente vai ver isso na aula de sistema imunológico, ele é dividido em linfócitos T, do tipo CD4, que é o chamado auxiliador, que algumas pessoas também chamam de helper, e tem o T CD8, que é o citotóxico, que a galera também chama de killer. E o que o linfócito TCD4 faz? Ele é o linfócito que controla toda a resposta imunológica da pessoa. Ele que vai controlar a tua imunidade. Quando ele morre, cara, não tem ninguém para mandar nos outros. E aí você desenvolve um quadro de imunodeficiência. E é essa a maldade do vírus HIV. Ele vem aqui, ó, e mata, essa célula. E o CD8, como o próprio nome diz, citotóxico, é o linfócito killer, matador. Ele vai lá e mata o organismo invasor. Então é como se o TCD4, que é o auxiliador, ativasse esse e ativasse esse aqui. E esses dois linfócitos vão se encarregar de dar conta dos organismos invasores. E pessoal, para a gente poder fechar agora, último grupinho aqui, ó, vamos lançar as plaquetas. Aí, gente, plaqueta não é célula, tá? Plaqueta também é chamada de trombócito. É outro nome que ela recebe. E o que são as plaquetas, já que elas não são células? Elas são fragmentos de megacariócito. Olha o nome, mega. É uma célula gigante que fica dentro da medula óssea. E ela vai soltando fragmentinhos. Esses fragmentinhos que ela solta, tá vendo aqui, ó, os fragmentinhos de célula, são as plaquetas. Então a plaqueta não é célula, ela é fragmento. E ela é um fragmento que tem o quê, pessoal? Ela tem uma substância chamada de tromboplastina. E ela vai ajudar num processo chamado de quê? Coagulação. Então, qual é a grande função das plaquetas? Seria trabalhar na coagulação do sangue. Então a plaqueta, ela faz isso. Ela trabalha na coagulação do sangue. Ela vai evitar que você tenha quadros hemorrágicos. E qual é o número, hein, gente? De plaquetas. Isso depende muito, né, do exame. Mas, no geral, seria entre 300 e 450 mil plaquetas por ml de sangue. Se você pegar um exame e a pessoa tiver num número baixo de plaquetas, isso traz o indicativo que essa pessoa tem uma tendência grande a sofrer hemorragias. E se a pessoa tiver com um número de plaquetas alto? Ela vai falar assim, tá bem, hein? Tá não. Porque se ela está com um número alto de plaquetas, ela pode coagular o sangue sem necessidade. Ela pode estar num estado de hipercoagulabilidade. E isso pode gerar um problema chamado de trombose. Pode gerar a tal da trombose, que é um coágulo se formar. E o que está faltando aqui, gente, para fecharmos esse assunto? Dá um print aqui, ó, para a gente poder apagar e fechar esse conteúdo. Aí, gente, o que está faltando para a gente poder ir embora? Para poder dizer tchau? A gente precisa falar sobre a coagulação sanguínea. A coagulação do sangue. Amostradinho. Olha aqui. Para a gente poder fechar, vamos falar da coagulação do sangue. É o último item aqui, tá? Existe não. Aqui está o seu lindo e maravilhoso fígado. Espero que as pessoas não fiquem maltratando o fígado, enchendo a cara de cachaça. Um fígado saudável
ele é estimulado pela chamada vitamina K. E a vitamina K faz esse fígado produzir uma substância chamada de protrombina. E existe uma outra substância chamada de fibrinogênio. Essas duas substâncias, protrombina e fibrinogênio, elas ficam no sangue de forma inativa. Se você tiver alguma lesão de vaso sanguíneo, a sua plaqueta vai liberar essa substância aqui, ó, a tromboplastina. E o que vai acontecer? Essa lesão, né, vascular ativa a tua plaqueta e aí a sua protrombina vai virar o quê, gente? Trombina. E a diferença é que a protrombina ela é inativa e a trombina ela é ativa. Então essa lesão vascular vai, né, converter essa protrombina em trombina e a trombina, por sua vez, ela vai transformar o fibrinogênio em quê? Em fibrina. E essa fibrina, como o próprio nome diz, fibras, elas vão formar uma tela, elas vão formar tipo uma trama que vai fazer o sangramento parar. Então, o processo de coagulação acontece quando a protrombina vira trombina e ela transforma o fibrinogênio em fibrina. E o íon para fazer tudo isso aqui, gente, é o cálcio. O cálcio é um íon fundamental para que aconteça o processo de coagulação. Tudo bem, gente? Deixa eu liberar aqui, ó, para você dar aquele print. Ótimo, maravilha. Renan, traz a gente aqui para o slide para a gente poder terminar. Pessoal, então fechamos aqui a nossa aula de sangue. Quero que vocês façam muitos exercícios e a gente se vê, ó, numa outra aula. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.